tem como você deixar o tamanho do botão de atirar em 200%. Lógico que você não vai deixar ele assim. E tem duas maneiras que você pode fazer para achar o tamanho perfeito. A primeira maneira é bem fácil e rápida para fazer. Você vai vir aqui no seu HUD, aumenta o máximo do botão de atirar desse jeito. Então você vai colocar o seu dedo bem no meio e vai começar a diminuir o tamanho dele até ficar justo com o seu dedo, desse jeito. A segunda maneira é um pouco mais preguiçosa de regular, mas que dá super certo também, que são os padrões. Você vai regular o tamanho do botão de atirar de 5 em 5, só que não pode ficar menor que 25 ou maior que 55. Ou seja, você vai colocar o tamanho do botão de atirar em um desses números. Não recomendo deixar menor que 25, porque é muito difícil de acostumar. E não recomendo deixar maior que 55, porque você vai perder espaço na tela na hora de subir o capa. Como eu disse antes, essa é a maneira mais preguiçosa, mas que funciona muito bem. O segundo passo para deixar o seu botão de atirar perfeito é saber posicionar ele no seu HUD. Então você vai vir aqui no seu HUD e de cara vai eliminar metade da tela. Até porque não é nada recomendável colocar o botão de atirar desse lado. Agora a gente precisa deixar um espaço para conseguir subir o capa. E pensando nisso, você vai dividir a tela no meio desse jeito e vai eliminar essa parte de cima. Ou seja, aonde essa área em vermelho tiver, você não vai colocar o botão de atirar nela, senão você vai ser prejudicado. E pensando em milhares de HUDs diferentes, você provavelmente usa algum botão nessa lateral. Então já elimina essa parte aqui também. E por último, você vai eliminar uma pequena parte aqui embaixo, porque se você colocar o seu botão de atirar aqui, pensando que vai ter mais espaço na tela, na verdade você tá deixando de usufruir o seu botão de atirar, já que grande parte dele tá pra fora. E a área perfeita para posicionar o seu botão de atirar é aqui. Lembrando que quanto mais para baixo, mais espaço você vai ter para subir o capa. Indo pro terceiro passo, que é como deixar o seu botão de atirar desse jeito. Muita gente tem dúvida, mas é bem simples. Você já deve ter visto pelo menos alguma vez o seu botão de atirar pegando fogo e não soube o que era. E na verdade não é nada demais. É apenas a habilidade da Kelly Ventania. Quando você equipa ela e corre durante 4 segundos, ela aumenta em 106% do dano no primeiro tiro. E para saber se a habilidade dela tá ativada, o botão de atirar fica pegando fogo. Agora, quando o seu botão de atirar ficar com esse desenho de um diamante, significa que você tem o domínio da arma que você tá segurando. Para conseguir esse domínio, você vai vir aqui em armas, domínio, e aqui do lado esquerdo vai aparecer todas as armas e o nível delas. Quando você alcança o nível 5, você libera o domínio com essa arma. E toda vez que você segurar essa arma no meio das partidas, ela vai ficar com um desenho de diamante, mas que na verdade é o domínio. Então todas as vezes que eu segurar ela em qualquer modo, o desenho do domínio, que é esse diamante, vai ficar no botão de atirar. Agora no quarto passo, eu vou desmentir a maior mentira que muita gente insiste em contar e que não faz o mínimo sentido, que é colocar o botão secundário embaixo do botão principal de atirar ajuda na hora de subir o capa. E a resposta é bem lógica: não ajuda em nada, porque quando você coloca algum botão por baixo do outro, o único botão que conta é o que tá por cima. Então colocar esse botão secundário por baixo do principal não vai ajudar em nada. E se você estiver duvidando, só tenta aí colocar 2 botões no mesmo lugar e ver o que acontece. Indo pro quinto e último passo, que você vai fazer em menos de 2 minutos, você vai entrar aqui no treinamento, escolhe alguma arma de um tiro da sua preferência, vem aqui nos bots e coloca vida ilimitada em desligado, painel de dano em desligado, velocidade em parar, quantidade em 4 ou 5 e a distância em perto. Então você vem aqui no meio e começa a puxar a capa de um bot pro outro. Desse jeito sua memória muscular vai entender o movimento e quanto mais você repetir ele, mais fácil vai ser se acostumar. Essa é a maneira mais lógica e simples de você se adaptar com o seu novo botão. Agora, cansada? Então já clica nesse vídeo que tá aparecendo, que eu garanto que é impossível você sair dele com a sensibilidade ruim. Eu vou ficando por aqui e se inscreve.